Este programa é patrocinado por Sigmund. Quem não gostava que os bebês, quando nascem, trouxessem livros de instruções? Com tantas pessoas a darem palpites, que conselhos devemos seguir? E quando começam a surgir os primeiros conflitos de personalidade, o que devemos fazer? Partilhe connosco a sua experiência e as suas perguntas para o e-mail agenda@saudemais.tv ou para o WhatsApp através do número 938 560 646. O papel dos pais é ajudar os filhos a trilhar o seu caminho, mas nem sempre é fácil. Como podemos fazer um bom trabalho? Para nos ajudar nesta tarefa, temos connosco João Matos, psicólogo clínico e psicoterapeuta. Olá, Dr. João, bem-vindo. Obrigado pelo convite. De facto, educar e ensinar são coisas às vezes diferentes, não é? Por outro lado, a aprendizagem também é uma coisa que nunca paramos de aprender. Como é que funciona como é que devemos ter esta capacidade de saber que estamos a fazer um bom trabalho? Sim. Eu costumo dizer aos pais que se demonstram preocupados que o facto de estarem preocupados e a refletir se fizeram bem ou mal, só isso já é meio caminho para saberem que estão a fazer um bom trabalho, não é? Porque estão-se a pôr em causa em termos de parentalidade. E quando é que devemos pensar que estamos a criar futuros adultos, não é? Sim. E que, na realidade, há pais que, por vezes, projetam nos seus filhos os seus sonhos. Como é que nós devemos, no fundo, travar esse lado e deixá-los seguir os seus caminhos, seguir os seus sonhos? Sim. Realmente isso é uma ótima questão, porque às vezes põe-se muito o foco no futuro, não é? E esquecemos completamente do presente. E o que muitas vezes nós não sabemos é que as crianças já vêm autoprogramadas, quase autoprogramadas. Portanto, há várias fases e sabe-se a nível psíquico que vão modelar a criança, portanto, em todos os seres humanos. Portanto, não precisamos ficar preocupados com isso e que eles vão atravessar por essas fases naturalmente. E, portanto, o mais importante de tudo, mais do que os pais estarem a pensar no futuro, porque realmente pais inseguros podem estar a tentar condicionar logo a criança para ser algo logo de início, mas não, a criança tem que ser criança, portanto, a criança tem que brincar, o pai tem que ir para o chão, portanto, idealmente vai para o chão brincar também, e isso é que faz falta, não é? Pensarmos no presente, pensarmos no agora, e o futuro, depois, lá chegaremos, mas acontece naturalmente, não nos podemos focar Temos que lá à pensar frente. até podemos pensar no futuro, mas pensar que as medidas têm que ser tomadas hoje e que todas as ações que temos hoje, sim terão implicações depois no futuro. Sim, tem, principalmente as emocionais, portanto, não tanto, às vezes há pais que tentem tomar medidas cognitivas, que têm que se fazer qualquer coisa agora, mas as emocionais é que vão ter implicação no futuro. Realmente, se houver um foco na cognição, descura-se a parte emotiva e aí é que tem que haver um foco e isso tem a ver com as vivências parentais, a qualidade das vivências parentais e, portanto, é muito importante que se desfoquem um pouco do futuro e possam usufruir do presente. Portanto, se há amor, as coisas vão correr bem à partida. E nos dias de hoje, principalmente para os casais que são pais pela primeira vez, com tanta informação que existe na internet, livros publicados, tudo isso pode ser confuso para quem está a entrar nesta nova viagem? Sim, pode, claro. Mesmo as classes profissionais uns dizem umas coisas, outros dizem outras. Eu costumo brincar a dizer que é como as dietas, não é? Portanto, alguém tem que inventar uma nova dieta para vender um livro, não é? E em última análise, se a pessoa sentir que não está a ser bem aconselhada, deve olhar para o instinto. É? Portanto, o instinto materno, à partida, vai ser um bom guião. Sim. E, da sua experiência, as maiores dúvidas dos pais são dúvidas funcionais ou são dúvidas emocionais? Sim.
Há das duas, portanto, há dúvidas, há inseguranças funcionais, inseguranças a nível das emoções, mas nós, por exemplo, falo por mim, falo pela minha clínica, sempre que nos vêm com questões mais funcionais, do tipo trabalhos, notas escolares, ou está agarrado ao computador, ou coisas assim, nem vamos por aí. Portanto, vamos sempre à parte emocional. Se a parte emocional estiver estabilizada, o resto, todas as outras questões correrão bem. Portanto, estou-me agora a recordar de um caso de um rapaz que estava 24 horas, não é 24 horas, mas agarrado ao computador, e os pais queriam internar este rapaz, e nós praticamente não falámos do computador, não é? Falámos sobre a relação parental, o que é que ele sentia, o que é que ele precisava, e portanto, e ele abandonou porque o computador era a única coisa feliz, lhe dava algum estímulo na vida dele, e portanto, assim que ele teve uma nova relação, ele depois, isso depois propaga-se para as outras relações, e fica depois ficou em segundo plano, sim. Vamos então à nossa primeira pergunta, da Cristina Azevedo, de 36 anos, da Ericeira. Tenho um bebê com 6 meses que tem estado a dormir no nosso quarto. Como ainda estou a amamentar, à noite torna-se mais confortável tê-lo aqui ao lado. No entanto, algumas amigas dizem que está na altura de o mudar. Outras dizem para o fazer quando eu achar que é certo. O que devo fazer? Nada. Deve ser a criança a fazê-lo. Quando a criança sentir que é a altura de o fazer, deve o fazer. Idealmente, faz assim. Portanto, na realidade, o facto desta espectadora se sentir um bocadinho culpabilizada porque está a colocar o seu bem-estar, das noites serem mais práticas, estar ali ao lado, convém não se culpabilizar. Convém não se culpabilizar de todo, sim. Ou seja, não há nenhuma razão plausível para que seja benéfico uma criança dormir noutro quarto. Nenhuma razão. Há razões para que seja mau para a criança dormir noutro quarto. E a razão que muitas vezes dizem tem a ver com a autonomia, não é? Que a criança vai ser autónoma e é aquela velha máxima portuguesa, não é? Que é de pequenino se torce pepino, não é? Como se a autonomia se adquirisse assim, não é? Mas não, a autonomia não se constrói assim. A autonomia constrói-se com uma relação, quando a criança tem uma relação de vínculo seguro, não é? Com os pais, ela já teve o que precisava de ter dos pais e está autónoma e vai levar consigo os pais internalizados, ou as relações parentais internalizadas, não os pais, as relações parentais. E, portanto, o que é que nós estamos a causar com o afastamento forçado de uma criança que quer dormir noutro quarto? Estamos a causar angústia de vazio, estamos a causar insegurança, estamos a causar medos, portanto, será que isso vale a pena? Portanto, não vejo nenhuma razão. Tenho uma máxima que é: pela dependência saudável se cria independência. Portanto, é preciso termos o tempo de dependência e sentimos que tivemos esse tempo de dependência. Depois o próprio criança procurar novos, exatamente, explorar novos territórios, digamos assim. Claro que sim, quando se sentir preparada para isso. E vai haver uma altura em que ela não quer saber dos pais, não é? Já sabemos, nem do beijinho, nem do abraço, quanto mais de dormir. Portanto, no mesmo quarto. Naturalmente a criança vai fazer o afastamento natural. Portanto, e naquelas situações em que a criança tem o seu quarto e gosta de ter o seu quarto, porque tem os seus brinquedos, tem o seu espaço, tem os seus livros, tem as suas coisas, mas de vez em quando quer ir dormir para casa, para a cama dos pais. Sim, isso é o que se chama, pronto, a construção da vinculação no seu processo, não é? A Margaret Mallett é uma psicanalista, falava muito disso. Portanto, a vinculação está-se a trabalhar e de vez em quando ela vem-se ligar aos pais, principalmente à noite, que é uma altura em que nós estamos a 100% inconscientes, estamos a viver o nosso inconsciente, onde estão as nossas fantasias mais primárias. Portanto, são coisas difíceis e delicadas para uma criança e de vez em quando vai buscar a segurança dos pais e se os pais puderem, ótimo, deixar a criança entrar e sair quando quiser. Não é? Mesmo porque, como dizia, depois mais à frente também já não... Somos nós a querer os beijinhos e os abracinhos. Exato. E eles não. Exato, portanto, esta coisa de apressar a criança naturalmente, não é por não dormir no quarto dela logo no início que aos 40 anos vai dormir, não. Lá está, há uma autoprogramação
não é? Se as coisas decorrerem naturalmente a criança vai se afastar e os pais vão querer exatamente. que ela venha e ela não vem. E ela não vem. Diana Pinheiro, de 44 anos, do Seixal, diz: a professora do meu filho, de 8 anos, todos os dias envia sempre 4 páginas de trabalhos para ele fazer. Muitas vezes acabamos por estar com ele no apoio aos trabalhos e não a brincar. Entendo que eles necessitem de aprender métodos de estudo, mas será benéfica esta quantidade toda? Não, acho que não. Acho que em casa há o brincar de casa, não há o trabalho de casa. Portanto, o brincar, ao contrário do que nós possamos pensar, não é uma coisa gratuita, não é como um adulto ver um filme e estar no seu tempo de lazer. O brincar tem a função organizadora, em que a criança está a organizar as suas fantasias internas, das relações que estão depositadas inconscientemente nela, e, portanto, é o tempo para organizar isso tudo. Se nós retirarmos esse tempo com mais questões cognitivas e a sobrepô-las às questões emocionais, não vejo que isso fará bem à criança. O ideal seria o que muitas vezes, quer pais, quer os professores, às vezes esquecem, que a educação em casa, a formação na escola. Sim, por exemplo, sim. O desenvolvimento em casa e na escola faz outras coisas, sim. E no caso destas crianças, porque às vezes aprender também implica brincar, sim, não é? Sim. Porque brincar também se consegue com jogos, aprender as cores, aquelas coisas básicas de uma criança no início. Seria importante também essa metodologia, ou seja, que todas as escolas, nomeadamente as escolas públicas, que são aquelas que podem ser mais controláveis, digamos assim, ser um método semelhante em todas, para que também os pais sentissem esse lado de, ok, o método é igual para todos, não há aqui uma diferenciação, porque é que a outra turma não tem trabalhos e a do meu filho tem, porque é que os outros podem ter tempo de lazer com os pais e o meu não tem. Sim. Sim, idealmente talvez fosse o mais sensato, embora que também acabe por ser um pouco utópico, não é? Porque há pais mais inseguros, não é? Nós sabemos disso, que querem que os filhos estudem e tenham não sei quantas extracurriculares e que no fundo também se estão a projetar nos filhos, não é? Estão a projetar as suas questões obsessivas, ou a obsessão tem a ver com a insegurança e portanto, para garantirem que o futuro vai ser eles vão ser bem-sucedidas em termos de carreira. Há outros pais que não, há outros pais que privilegiam o brincar, a vida social, portanto, e não se importam tanto que não haja tanta vida académica na vida das crianças. Portanto, é difícil agradar a todos. É, exatamente. Nos dias de hoje também há muitas escolas com métodos de ensino diferentes, como o Montessori, o Waldorf, etc. Como é que um pai pode saber qual o método ideal para a personalidade do seu filho? Sim, pronto. Lá está. É uma questão complexa, porque há pais que privilegiam umas coisas, há pais que privilegiam outras, e depois temos a criança. Exato. Que pode não se adaptar àquilo que os pais idealizaram. Exatamente. Não é? E à partida a criança quer uma coisa mais livre. Ainda bem que há ofertas, e cada vez mais ofertas a nível de escola ou a nível de programa de desenvolvimento infantil, nomeadamente outras. O homeschooling que também está a crescer, o unschooling, as forced school que estão a proliferar por Portugal inteiro e acabam por ser ótimas porque se formos pensar na escola, não é, em termos, como ela está agora, a nível físico, não é, temos as crianças sentadas uma data de horas e o metabolismo das crianças, por muito rápido que seja, recente-se e depois dizem, mas temos um problema de obesidade. Então, mas se temos um problema de obesidade, porque é que estão a sentar as crianças todo o dia na escola, não é? Ou nas extracurriculares? Depois, a nível também emocional, a nível de sentar também cria problemas de ansiedade, não é? A criança quer correr, quer fazer outras coisas. A nível emocional, a identidade da criança é posta em causa, não é? Porque a identidade nós podemos dizer, eu gosto disto, eu quero isto, eu quero aquilo, eu não quero isto, eu não quero aquilo, e na escola tu queres igual a todos os outros. Portanto, a identidade vai ser
formatada, não é? Exatamente. E, portanto, ainda bem que há estas escolas que dão a possibilidade da criança ser livre, não é? Livre de escolher aquilo que quer fazer, ou seja, é o que nós chamamos de especialização, portanto, a criança poder se especializar naquilo que quer e poder estar mais livre também no seu comportamento, não estar tão restringida a um padrão, exato, sim. Vamos a mais uma questão, da Gisela Moraes, de 32 anos, do Pombal. Tenho uma filha com 2 anos, muito expressiva, a quem toda a gente acha muita graça, incluindo o pai. Normalmente sou sempre eu o polícia mau, aquela que diz não, enquanto que o meu marido desvaloriza dizendo que ela ainda é pequenina. Será que sou eu que sou muito rígida ou ele demasiado permissivo? Sim. É difícil de responder porque não estou lá, não é? Para Exato. ver, mas eu diria que muitas vezes se peca pela rigidez, não é? Mas realmente não sei bem o contexto, não é? Às vezes há crianças um bocadinho mais desafiantes e outras que não, mas peca-se mais pela rigidez, sim. E quando é que se deve saber como estabelecer limites? Sim. Porque, no fundo, muitas vezes os pais estão preocupados precisamente com a forma como se vai comportar aquela criança no exterior, seja na escola, seja na rua, com os amigos, o que seja. Há essa preocupação, como é que se devem estabelecer esses limites de não podes, porque isso também tem consequências, ou ser permissivo e a criança perceber como é que é? Portanto, eu diria que tentamos não ir aos extremos, não é? Nem tudo incondicional, nem muitos limites. Portanto, e tentar que esses limites nunca sejam a priori, porque às vezes acontece. Há logo muros, não é? Na vida da criança, em que a criança tem que já sabe que não pode fazer uma data de coisas. Isso, lá está, facilita muito a vida aos pais, não é? Pôr uma data de regras, mas não é o benéfico para o desenvolvimento da criança. Idealmente põe-se o limite a posteriori, não é? Ou seja, se a criança faz alguma coisa que não devia fazer, não é? O pai diz, olha, não devias ter feito isso, e portanto tem que convencer sempre a posteriori do que tentarmos criar uma data de barreiras. É preciso distinguir autoridade de autoritarismo. Sim, sim. Sim, a questão de... Lá está, há pouco falava em dietas, houve uma data de nomes que vieram facilitar muito, desculpabilizar, não é? E facilitar a vida aos pais, no sentido olha, é bom dormirem num quarto separado, as crianças, tem que haver limites, tem que haver o pai polícia, não sei. E não é bem assim, portanto, se nós pensarmos no próprio conceito de polícia, não é? A polícia serve para defender os interesses, primeiro, não é? Então o pai deveria defender os interesses da criança. Não é? E em última análise, pôr regras, dizer que não pode fazer alguma coisa. Portanto, sim, convém haver uma maior flexibilidade, não é? E pensar aquilo que... Eu diria que se a criança se sentir compreendida, ela vai aceitar as regras quando tiver que haver regras, porque sabe que há bom senso. Não é? Quando as coisas são todas porque sim, então não há bom senso e a criança depois é uma prenda cara. É uma prenda cara porque depois a criança fica irritada e fica pronto, mais agitada. E depois dá mais trabalho aos pais. Exato, porque na realidade não lhes estão a explicar o porquê das coisas e simplesmente só impor a sua vontade. Sim, e há coisas que podem fazer e às vezes é bom fugir a uma regra, não é? Não tem que ser tudo muito rígido. Tão certinho. Sim, exato. Por WhatsApp chegou-nos a pergunta do Francisco Correia, de 52 anos. A minha irmã tem uma filha de 10 anos e está sempre a dizer que é a melhor amiga da filha. Estou sempre a dizer-lhe que o papel dela é de mãe e não amiga e que vai perceber isso em breve. Ela diz que eu sou antiquado e que não percebo nada. Serei mesmo? Sim. Lá está. Nem o extremo nem o outro, não é? Se calhar não convém uma mãe ou um pai serem só mãe e pai ou serem só amigos, não é? Idealmente são o que a criança precisar. A criança vai pedir amigo, olha, vem para o chão brincar comigo. A criança vai pedir pai quando um pai tem que estruturar mais a criança, pôr alguns limites, por exemplo, passar valores, exatamente. Portanto, as duas coisas, não é? Aliás, eu acho que os pais devem ser tudo o que for preciso.
é preciso, acima de tudo, manter este canal aberto de comunicação com eles. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Sim. Porque, no fundo, neste caso, estamos a falar de uma adolescente, já há 10 anos, não é? Que é quando, na adolescência, é quando vêm depois estes problemas, ou seja, temos que semear na infância esta confiança e este canal de abertura para que depois, mais tarde, quando eles já naturalmente se afastam, saberem quando precisam, têm uma porta aberta. Sim, sem dúvida, sim. E é uma altura de grandes desafios e, por vezes, pode-se permitir que hajam esses desafios. Não há um grande alarme, não se fazer um grande alarme por causa disso. Por último, temos a pergunta de Rodrigo Esteves, de 48 anos, de Viana do Castelo. A minha filha de 12 anos está numa fase de desafiar. Muitas vezes, quando se porta mal, eu respondo, ou responde torto, fica de castigo. Explico-lhe que as atitudes dela têm consequências e que ela tem de aprender a lidar com elas. No entanto, percebo que nem todos os pais pensam desta forma. Será que estes futuros adultos vão saber lidar com as contrariedades da vida se tudo lhes for permitido agora? Sim. Lá está. Não, penso que quando se fala em castigo, não é? Não se tem que fazer um castigo. O castigo vem pela relação, não é? Não tem que haver um castigo, não tem que haver uma rigidez tão grande. E pelo que acontecer agora, não quer dizer que eles vão ser adultos negligentes ou que não sejam boas pessoas para os outros. Portanto, acho que tem que haver a compreensão mútua e eventualmente castigo, no sentido de que o castigo seja pela relação, sempre. Não seja um castigo de privação de coisas, ou pelo menos privação de coisas que as crianças queiram muito, portanto, que seja um castigo na relação, ou seja, se fizeste alguma coisa que eu não gostei, eu não me apetece falar contigo agora, portanto, sejam mais... Que as pessoas, ou seja, no fundo que as crianças, ou o jovem, neste caso uma menina de 12 anos, que entenda que com as suas atitudes magoou ou causou alguma dor ou algum sofrimento. Sim, não no exatamente. sentido de portaste desta maneira, estás uma semana sem ver televisão. Sim, isso não faz sentido nenhum. Não, portaste desta maneira, eu não me apetece falar contigo, não me apetece brincar contigo, até me passar, porque não gostei daquilo que me fizeste. Portanto, e aí há uma causa e efeito. Aí há uma causa e efeito na relação que custa muito mais à criança do que depois revoltar-se contra o pai por ficar uma semana sem uma coisa. Sim, porque lá está, aqui nesta situação de causa e efeito ela vai perceber que quis fazer aquilo e isso magoou, Claro, portanto se calhar exatamente, pelo não volta a fazer. Eu costumo dizer muito isso aos pais, que é dizer aquilo que sentiram. Não é? Às vezes há pais que dizem não, tu tens que fazer isto porque senão eu fico, porque eu quero que faças, não é? Mas depois não dizem o que sentem, não é? E o poder dizer, olha, eu sinto-me triste porque tu fizeste uma coisa que eu não gostei, não é? E aquilo vai ter um entendimento muito diferente na criança. No caso, por exemplo, nestas situações, destas idades, que às vezes são mais complicadas, de casais separados, como é que se deve manter a comunicação com os filhos? Porque muitas vezes o que acontece é o conflito entre pais, a usarem a criança, outras vezes é a criança a tentar tirar proveito de ambos porque não estão juntos. Sim. Como é que se gere da melhor forma, sempre em benefício do bem-estar da criança? Sim, não há uma solução ideal, não é? É um assunto bastante complexo e acontece várias vezes. A questão da arma de arremesso, por exemplo, a criança ser arma de arremesso. Quando há assim um desentendimento tão grande entre os pais, eu acho que idealmente procuram um psicólogo e tentam mediar as soluções, as ideias de um e do outro, que às vezes são muito dispares, para arranjarem algo no meio que ambos concordem e que depois tenha que ser respeitado por ambos, não é? Porque, no fundo, é pensar sempre na criança primeiro. Isso é que deve ser. Os adultos devem ser adultos, não é? Que é para pensarem na criança, portanto... Na maioria dos casos, estamos sempre a falar o que falávamos do início, do futuro, não é? De como é que eles vão ser, as consequências na personalidade, as consequências. De facto, o que devemos fazer, como dizia, é
semear agora com o carinho, com a atenção, porque essas são as melhores sementes para um futuro bom. Sim. Como estava a dizer, dá-se muito foco à parte cognitiva, à parte funcional, à parte das notas, um excesso disso, não é? E, portanto, acho que é muito importante isto ser compreendido, mas, por exemplo, as doenças majors dão-se nos primeiros anos de vida, não é? Não aparecem lá, aparecem aos 18 anos ou coisa assim, e depois não há nada relacionado. Mas o que nós sabemos é que quanto mais cedo aparece, mais cedo é plantada a doença, mais ela é grave. Não é? Então, portanto, nós sabemos que, por exemplo, as doenças do forro da psique, nomeadamente a psicose, não é? que tem o subgrupo da esquizofrenia e da paranoia, acontece por vivências entre os 3 meses e os 2 anos de idade. Portanto, é uma altura crítica em que os pais devem estar muito atentos e muito amorosos, não é? Pegando numa expressão de um título do livro do Coimbra de Matos, que é um psicanalista, que ele diz mais amor, menos doença, não é? Se há amor, não há doença. E, portanto, é esse o foco que deve ser. Portanto, não tanto o foco de que ela tem que aprender a nadar, ela tem que aprender inglês, ela tem que não sei o quê, porque aí estamos a olhar para o cognitivo, sabendo nós que as questões emocionais que vão determinar a qualidade da vida da criança, fortemente, não é? Têm a origem nesse período, e depois as neuroses dos 3 aos 6 anos, portanto são períodos muito, muito críticos em que deve haver um ótimo relacionamento a nível afetivo e com os pais, e portanto isso vai determinar depois a qualidade de vida nos dias de hoje. Já pessoas. é essa preocupação de trabalhar as emoções? Começa a haver, mas já havia, mas realmente há pouca informação e há muitas pessoas ainda que se prendem muito com estas questões mais funcionais que estão por base então de doenças graves, não é? Muito obrigada, Dr. João. Ora, obrigado eu também. Com a ajuda do Dr. João Matos, deixamos algumas dicas que esperamos lhe sejam muito úteis. E não se esqueça, se é ou vai ser pai ou mãe, respire e aprecie o caminho. No próximo programa voltamos com mais temas desafiantes e, como sempre, contamos com a sua participação. Escreva-nos para o e-mail agenda@saudemais.tv ou envie mensagem por WhatsApp através do número 938 560 646. Se preferir, poderá ainda entrar em contato connosco através das redes sociais. Este programa foi patrocinado por Sigmund.